Queria pedir aos pais que estiverem com seus filhos que os ajudem na leitura. Eu vou ler uma versão contemporânea, de modo que todas as idades possam entender. Todos acharam Mateus capítulo 8? Se você achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos. De repente, apareceu um leproso, que se ajoelhou diante de Jesus e pediu: Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse: Não diga nada a ninguém, apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus ordenada por Moisés, que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. A Bíblia fala de um leproso. Ele não tem nome. Você não, pela leitura de Mateus e Marcos, que contam a mesma história, você não sabe quem ele é. Só um leproso, anônimo. Não sabemos se ele tinha família ou não. O autor do livro que foi inspirado na mensagem de hoje, o Max Lucado, ele sempre se permite pensar ali, pensar na história da pessoa, que no primeiro momento é um anônimo. Eu queria que a gente conhecesse um pouco da história desse leproso, além do que conta Mateus capítulo 8. Quero que vocês ouçam o relato do pai sobre os primeiros dias da lepra. Eu estava na colheita, quando pela primeira vez senti algo muito estranho. Minha mão não conseguia sustentar a enxada. Meus dedos estavam adormecidos. Eu tocava as coisas, mas curiosamente não as sentia. Tudo começou com um dedo, depois dois, agora toda a mão direita. Tentei esconder o que estava acontecendo de minha esposa, mas acho que ela tinha percebido. Afinal, eu andava o tempo todo com a mão única. Determinado dia, quando fui colocar minha mão numa bacia para lavar, percebi que a água tinha ficado vermelha. Minha mão sangrava e eu não sentia dor. Minha esposa se aproximou e perguntou: O que é isso? Não sei, disse eu. E ela disse: Está na sua roupa também. Ambos desconfiamos que era lepra. Nos olhávamos por um tempo, olhávamos para a bacia, até que ela tomou coragem e perguntou se eu queria que ela fosse ao sacerdote comigo. Sussurrei baixinho que não. Tinha medo do que aconteceria dali por diante. Me virei e vi os olhos úmidos. Junto dela estava nossa filha, de 3 anos. Abaixando-me, olhei diretamente em seus olhos e acariciei sua face, sem dizer nada. Como o que diria? Endireitei-me e olhei para minha esposa de novo. Ela me tocou no ombro e com minha mão boa toquei a dela. Seria o nosso último toque. Fui até o sacerdote. Ele não disse uma palavra. Tapou a boca, analisou minha mão envolvida em um pano, estendeu a mão e disse: Você está imune. Com esse pronunciamento, eu tinha perdido minha esposa, minha filha, minha vida. Amém? As crianças, levantem a mão todas as crianças que estão presentes aqui. Vocês sabem o que é lepra? Quem sabe, levanta a mão. Agora, quem não sabe, levanta a mão. Tem um bocadinho de gente que não sabe. A lepra era uma espécie de ferida que aparecia na pessoa. Todo mundo aqui já se machucou, né? Meu filho é expert em machucar, ele tropeça bem fácil. A Elaine diz que ele tropeça nele mesmo. E geralmente a gente se machuca quando cai, quando tropeça. E quando você se machuca, você sente, não sente? A lepra, às vezes a pessoa não sentia. Ela se machucava, ela percebia a ferida, mas não sentia que aquilo tinha acontecido. Foi o que vocês ouviram no relato do pai. Um dia ele percebeu, colocando a mão na bacia, que a bacia tinha sangrado, mas ele não lembrava de ter se machucado. Isso detectava a lepra. Era uma ferida, mais ou menos na cor esbranquiçada, ele não sentia. O problema é que a lepra avançava. Com o passar do tempo,
os dedos ficavam machucados, perdia-se pedaços dos dedos e de outras partes do corpo. Assim era a lepra. O grande problema da lepra não era só estar machucada, mas é que a pessoa que era leprosa, ela tinha que se apresentar para o sacerdote, como nós ouvimos aquele pai dizer que se apresentou, e o sacerdote examinava a ferida dele, e se detectasse que era lepra, dizia: você está imundo. Não parava por aí. Quando era detectada a lepra, o leproso ele tinha que viver separado, uma espécie de colônia de leprosos. Ou seja, este pai teve que ficar longe da sua mulher e da sua filha. Isso era a lepra. Alguém aqui já viu um leproso nos dias de hoje, na sua escola? Você já viu um leproso? Levanta a mão quem nunca viu. Não é normal nos dias de hoje. Mas oi? Muito bem, Julinho. É uma doença. Nos dias de hoje a gente não vê leprosos, mas existem pessoas que ficam separadas. Por exemplo, os asilos. Quem fica nos asilos? Os velhinhos. Por que os velhinhos ficam no asilo? Ora, porque as famílias não querem cuidar, ora, porque elas não têm condição de cuidar. Mas, de certa forma, é uma separação. Você concorda comigo? Mas existem pessoas, eu quero que você pense no sentimento deles desse leproso, de ficar isolado. Uma coisa que acontecia na vida do leproso é que quando ele saía à rua, por exemplo, a vestimenta do leproso já mudava. Ele tinha que vestir uma vestimenta diferente, e quando ele saía na rua, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Se ele não gritava, as pessoas faziam isso por ele. Toda vez que o leproso entrava em algum lugar, passava por alguma rua, as pessoas faziam isso. Davam 2 passos para trás e gritavam: imundo, imundo. Queria que a gente ouvisse o relato da filha desse leproso. Que saudades do papai. Há 5 anos ele não vem aqui em casa. Mamãe diz que é algo sobre uma doença, que tira a pessoa do convívio da sociedade. Ela diz que para o nosso bem é melhor que o papai fique longe. As minhas coleguinhas perguntam o tempo todo: cadê meu pai? Não sei o que responder. Vejo todas passando com seus pais, passeando, falando sobre o que fizeram no fim de semana ou sobre algum presente que ganharam do pai. Eu só queria ser abraçado, que ele, no fim da jornada de trabalho, me sentasse em seu colo e me contasse as histórias que ele gostava de contar. Mas não sei dizer quando o papai vai voltar. O pai pode dar o seu relato. Como tem sido doloroso esses anos. Minha rotina é caminhar pela colônia junto de outras pessoas que sofrem do mesmo mal que eu. Minha doença já avançou. Faltam-me pedaços da orelha, do nariz. Quando saio por aí, os pais, ao me ver, pegam seus filhos e os filhos apontam o dedo e começam a rir. Por 5 anos ninguém me tocou. Ninguém. Nenhuma única pessoa, nem sequer minha esposa, nem minha filha, nem meus amigos. Ninguém me tocava. Olhavam para mim, falavam comigo. Sentia o carinho em suas vozes, via a preocupação em seus olhos, mas nunca senti seu toque. Não havia, nenhuma única vez. Ninguém me tocou. O que é comum entre vocês, eu cobiçava: apertos de mãos, cálidos abraços, um toque no ombro para chamar minha atenção, um beijo nos lábios para roubar meu coração. Tais momentos foram tirados do meu mundo. Ninguém me tocou. Eu era intocável, era leproso. Ninguém me tocava até hoje. A grande dificuldade para o leproso era a rejeição. Ninguém queria tocar dele, ninguém podia tocar dele. Aonde ele ia, as pessoas se afastavam dele. Quando eu era criança, e não sei se isso acontece nos dias de hoje, a gente passava por algumas situações que lembravam um pouco do que esse leproso passava. Se
se você era baixinho ou alto demais, ou gordinho, ou magrinho, ou se você tinha cor diferente, ou se você era pobre e tinha menos tênis do que determinado amigo, às vezes você era tratado diferente. Na minha época isso não tinha nome, hoje tem, só chama de bullying. O que esse leproso passou, muitas pessoas passam, crianças que estudam com vocês passam. Elas sentem a falta da proximidade. Nós ouvimos um documentário, o documentário falou que se fosse feito um documentário sobre as mãos de Deus, em nenhum momento a gente ia ver as mãos de Deus não tocando ou rejeitando uma pessoa. Deus sempre tocava as pessoas. E o convite para Jesus nessa noite, o convite para vocês, crianças, e para nós, pais, é que vocês toquem a vida dos seus amiguinhos. Existe uma coisa de que todos nós precisamos, que se chama aceitação. Às vezes, na nossa idade fundamental, na infância, a gente não entende o que é aceitação. Parece uma palavra difícil, mas aceitação nada mais é do que você se sentir bem-vindo, sendo do jeito que você é. Branco, negro, alto, baixo, magrinho, gordinho, pobre, rico. Você se aceita, você tratar como igual. Jesus era inclusivo, ele incluía as pessoas, ele fazia com que todo mundo se sentisse bem-vindo. E o desafio para nós essa noite é esse. No final do relato do pai, nós ouvimos que ninguém tinha tocado nele, e ele usa a expressão até o dia de hoje, até o dia que ele tomou uma decisão. Um determinado dia, depois de 5 anos morando naquela colônia, ele sente saudade da mulher e da filha. E aí ele teve uma ideia meio atrevida. Ele falou assim: eu vou dar um passeio lá perto da propriedade onde eu morava, porque ao menos de longe, nem que seja de relance, vai que eu dou sorte da minha filha estar brincando fora de casa e eu consigo ver. E assim ele fez. Saiu da colônia, por onde ele passou, a mesma reação de sempre. As pessoas apontavam, davam 2 passos para trás e diziam: imundo, imundo. Ele não se importou naquele dia. Ele queria matar a saudade da filha. Chegando perto da propriedade, ele se escondeu atrás de uma árvore. Viu a filha brincando e percebeu que tinha outras crianças brincando. Percebendo a alegria com que elas brincavam, ele falou: se eu sair de trás dessa árvore aqui, ela vai gostar de ver o pai dela. Eu vou sair de trás da árvore para ela me ver. E ele saiu de trás da árvore. As amiguinhas dela viram primeiro. Na hora que viram, correram, como todo mundo fazia. Ela viu, mas como se tinham se passado 5 anos, quando ele saiu de casa ela tinha 3 e agora ela tinha 8, ela não tinha certeza se era um pai, coberto por uma roupa estranha, meio encurvado, mas ela desconfiava que era ele. Parou, olhou por um momento, correu para dentro de casa, a mãe viu o encontro, parou, pegou a filha no colo, parece que reconheceu o marido, ele desconfiou. Eles ficaram assim entreolhando e ele não via nenhuma reação dela, até o momento que a única reação que ele viu foi ela levar a mão no rosto, como se estivesse limpando uma lágrima, e entrou para dentro de casa. Naquele dia ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa. E ele lembrou que estavam falando que tinha um homem por lá que se dizia filho de Deus e que curava enfermos. Ele pensou: essa é a minha última chance, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou atrás desse homem. Podem acontecer 2 coisas: ou ele vai me tocar e vai me curar, ou ele vai mandar me matar, porque eu não posso me aproximar das pessoas. E esse homem tomou coragem, motivado pela saudade da mulher, pela saudade da filha. Ele se escondeu atrás de um arbusto e viu que Jesus vinha andando. Atrás de Jesus uma grande multidão, aplaudindo, gritando. E ele pensou consigo: quando ele passar perto de mim, eu vou me apresentar, eu vou apresentar minha causa a ele, quem sabe ele me cura. E foi o que aconteceu. Quando Jesus e a multidão se aproximou, ele tomou coragem, saiu de trás do arbusto, se colocou de frente a Jesus. Ele ficou surpreendido, porque ao contrário de outras pessoas, quando ele se colocou de frente para Jesus, ele esperava um olhar de rejeição. Quando Jesus olhou para ele, sem dizer uma palavra, ele percebeu que Jesus o amava, mas detestava aquela lepra e aquela ferida tanto quanto ele. E ele tomou coragem, com o coração acelerado, ele disse: Jesus, se eu quiser, pode me curar. E qual foi a surpresa dele?
Porque no momento em que ele se aproximou de Jesus, todas as pessoas, sem exceção, todas elas deram 2 passos para trás. Mas quando ele disse a Jesus: Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me curar? Jesus se aproximou e disse: quero ser livre. Ele tocou no homem, um homem que não recebia um toque por 5 anos, um abraço por 5 anos, foi aceito por Jesus, foi tocado por Jesus. Sem dúvida nenhuma, o que curou aquele homem foi quando Jesus disse, a lepra foi curada quando Jesus disse: eu quero ser limpo. Mas a solidão, a rejeição foi curada pelo toque. O desafio de Deus para nós pais, para as crianças essa noite, é que nós sejamos inclusivos, que nós toquemos as pessoas. O vídeo diz que nós não seremos usados somente para ser tocados por Deus, mas o vídeo diz que nós seremos o próprio toque de Deus na vida das pessoas. E como é que eu toco as pessoas? As crianças podem tocar, você pode tocar a vida de outras crianças aceitando-as. As crianças que todo mundo evita, como evitavam o leproso, que era um homem intocável, vocês podem aceitar, vocês podem abraçar. As crianças que todo mundo rejeita, serem pobres, ou negras, ou baixas, ou altas, ou magrinhas, ou gordas, vocês podem aceitar. Vocês podem ser as próprias mãos de Deus para tocar na vida de outras crianças. E saibam vocês que quando uma vida de uma criança é tocada, você está curando a alma daquela criança. Mas nós pais também podemos ser usados. Em 2008, o Lucas estudava aqui na escola classe 4. E a gente deu falta de uns carrinhos lá em casa, subiam os carrinhos. E aí um dia a professora do Lucas, tia Elis, chamou a gente para conversar. E falou assim: não sei se vocês estão percebendo, mas tem uns carrinhos, o Lucas está trazendo todo dia um monte de brinquedo para a escola. A gente não percebeu, ele pegava da coleção dele e levava. Aí a gente falou: não, tudo bem, a gente pega essa cola, leva de volta para casa. Ela falou: você não está entendendo. Ele traz um carrinho por dia e cada dia ele dá um carrinho para uma pessoa. A Elaine ouviu isso da professora e quando a Elaine chegou, ela me chamou para conversar com o Lucas, nós entramos no quarto e na hora que a Elaine me contou isso, eu lembrei de mim. Porque eu lembrei por que eu fazia quando eu era criança. Quando eu era criança, na 6ª série eu era mais baixinho. Eu falo para o Thais para ele não ficar muito triste, não. Porque ele fala assim: papai, eu tenho 14 anos, eu sou muito pequenininho. Eu falei: filho, papai também era, mas uns 15, papai conheceu o açaí, tomou açaí lá no Pará e cresceu. Vou te levar lá para o Pará para tomar açaí. Então assim, eu era o mais baixinho da turma, na 6ª série. Eu sempre estudei na turma A, não sei hoje, mas era só os alunão e tal. Aí eu fui para a 6ª série, fui para a 6ª série E. Eu falei: rapaz, e aí só tinha os grandão e eu pequenininho. E aí assim, eu não entrava na conversa dos grandão e ninguém deixava eu entrar na conversa. Eu falei: o que esse baixinho quer entrar na conversa? Tanto que eles me chamavam de baixinho e eu ficava irado. Tinha um relógio parecido com esse aqui, o pessoal perguntava: baixinho quantas horas? Baixinho não, fala comigo direito. Então eu não me sentia aceito. O que eu fiz para ser aceito? Eu comecei a fazer os trabalhos escolares dos meus amigos de escola, para ser aceito. Então quando ele me contou aquilo do Lucas, eu falei para ele: ele está buscando aceitação. Então a tia Elis, que talvez nem lembre da gente, eu lembro, foi usada por Deus para tocar a nossa vida, para nos ensinar a tocar a vida do Lucas. Recentemente na escola da Natália aconteceu um evento muito interessante, que se chama Semana da Inclusão. Eu achei muito bonito aquilo, porque a Natália tem na turma dela uma aluna especial, chama Érica. E aí na Semana da Inclusão eles fizeram uma peça, fizeram uma peça Chapeuzinho Vermelho. Só que para fazer com que a peça fosse inclusiva, o nome da peça mudou para Chapeuzinho da Cadeira de Rodas Vermelha. E a personagem principal da peça era a Érica, a David. A vida dela foi tocada e a vida da mãe dela foi tocada de maneira sobrenatural, pela aceitação que a filha tinha, e a alegria no rosto dela. Então, meu desafio para pais, crianças, adultos essa noite: se deixe ser usado por Deus para ser as mãos dele e tocar as pessoas, a vida dos seus filhos
e vocês a vida dos seus amiguinhos na escola. Amém? Deus abençoe.